E aí, Ron, quando a gente fala desse cenário de ganho de capital, como é que você vê, de novo, o fundo imobiliário e o imóvel físico? Legal. Bom, eu vou tentar explicar, acho que como um todo, porque pensar nos ganhos como um todo é mais fácil de entender. Mas assim, eu vou começar. Eu sei que não é a sua pergunta, mas eu acho que a resposta fica mais direta quando a gente fala do rendimento também. Assim, o rendimento mensal por aluguel quase, a não ser que você apostou no fundo imobiliário que os caras erraram a tese, e geralmente isso só acontece em dois cenários. Um, quando você compra o fundo bem no começo, né, antes de ele começar no IPO do fundo, né, que quer dizer, na oferta inicial, né, por isso que é Initial Public Offer, IPO. Então, quando você tem a primeira oferta, e aí você pode comprar um fundo que depois o cara vai tentar aplicar. Eu, inclusive, tive essa experiência comigo, tive pessoalmente essa experiência. Eu comprei um fundo, que era um fundo agro, os caras não conseguiram aplicar o dinheiro direito, deu tudo errado, o rendimento foi péssimo, eles tiveram que devolver o dinheiro, foi uma catástrofe, tragédia grega. Mas se você não entra na oferta inicial, você já tem uma ideia de qual é o rendimento mensal que ele tem, porque você olha o histórico e tal. É claro, pode acontecer de ter um problema de vacância, enfim, os imóveis darem errado, mas em geral, se você olha o histórico do fundo, você tem uma boa ideia de quanto ele está valendo, de quanto ele está dando de yield mensal. Isso geralmente é bom e é mais fácil, mais simples e normalmente tem um rendimento melhor do que se você for fazer um aluguel de um imóvel seu, né? Por que isso? Porque os caras são profissionais em buscar melhor rendimento, porque eles têm bastante capital para investir, porque eles olham para frente, porque eles já planejam manutenção todo com a frequência. Então pense que é uma equipe profissional focada em gerir imóveis, e isso geralmente é melhor e mais profissional do que fazer sozinho. Então o yield é melhor. Do outro lado tem o rendimento. E aí, se você seguiu o que eu acabei de falar, quer dizer, você entrou no fundo quando ele já está rodando, o valor de mercado do fundo já está precificado de acordo com o que ele está dando de retorno. Então, o teu potencial de ter uma grande valorização no fundo é muito menor, porque já está precificado aquilo, né? Então, você já entra e o ganho anual vai ser um pouco para lá, um pouco para cá. Ele pode cair de valor. De novo, eu também sou investidor de fundos imobiliários, por exemplo. Eu tenho fundo imobiliário que eu comprei por 130. Ele chegou agora aí, na época da crise, valer 100, né? Então, perdi quase 30%, a 20 e tantos. Hoje ele voltou para 116, eu acho, 114, não sei. Mas isso é 2 anos depois, quer dizer, né? 2 anos depois está valendo menos do que valia quando eu comprei. Então, o valor do fundo imobiliário é isso, é como se fosse uma ação, ele sobe e desce, né? Ao passo que no imóvel tradicional você não perde, é muito difícil perder valor, né? A não sei que você tenha comprado um imóvel micado, mas se você estiver comprando imóvel com foco em investimento, que é o que a gente recomenda aqui, de uma forma profissional, não vai perder, é muito difícil. E no imóvel tradicional você tem a oportunidade de capturar os grandes ciclos de valorização, né? Que é onde se ganha dinheiro de verdade com imóvel de tijolo, tá? É nos ciclos de valorização. Então, se a gente olhar as boas regiões, os bons imóveis, por exemplo, aqui no litoral catarinense, que é onde a gente trabalha também, ou em Goiânia, muito parecido, nos últimos 2, 3 anos, você teve rendimentos de 30%, 35% ao ano, né? 25%. Então, é uma coisa incomparável. Você nunca vai ter isso no fundo imobiliário. Nunca, nunca. A não ser que você acerte uma entrada e aí, na oferta inicial, e aconteça uma coisa que os caras supervalorizaram, mas geralmente isso não acontece, porque o fundo imobiliário ele precisa entregar o papel do fundo imobiliário é entregar o retorno mensal. Então os caras são muito focadinhos em ter uma coisa muito previsível, né? Eles tentam minimizar o risco de dar errado pra caramba, mas é muito difícil de uma supervalorização, assim, o negócio subir demais. O que acontece, ele cresce com a economia, cresce porque os ativos têm um valor um pouco maior e tal. Mas você raras vezes captura um grande ciclo, quase nunca, é quase impossível isso, né? A não ser, de novo, que você entrar muito cedo. Ao passo que nos imóveis de tijolo é o que a gente está buscando, quer dizer, por que o imóvel de tijolo é um bom investimento para o investidor amador? Porque você olha para um local que você acredita que tem um grande potencial, né? Você entra com um risco relativamente baixo, né? Dificilmente vai perder valor, e você busca te expor aos ciclos de valorização, que é onde você vai ganhar um dinheiro de verdade no longo prazo, né? Então, é bem claro, assim, rendimento mensal de aluguel, o fundo imobiliário provavelmente é o melhor investimento. Assim, tem que ser bem escolhido,
né? Tem que ser bem trabalhado, mas pensa que o fato de um fundo ter muita grana e ter gente profissional que só estuda mercado de aluguel e conseguir comprar e pagar à vista e todas essas coisas, coloca o fundo numa posição que é muito difícil uma pessoa física conseguir estar na mesma ponto. Então, rendimento mensal, fundo imobiliário normalmente ganha. Valorização. Aí é quase com certeza que o fundo imobiliário vai perder, porque ele dificilmente captura os grandes saltos de valorização. Então, assim, claro, como qualquer investimento, você tem que olhar os detalhes, é o que a gente fala o tempo todo aqui, mas via de regra, eu acho que é esse o equilíbrio aí entre os rendimentos, assim, acho que essa é a regra geral que funciona, e aí depois é estudar os casos específicos. Novamente, fazendo a propaganda, entra na nossa comunidade do WhatsApp, se tiver uma dúvida específica, a gente vai estar falando sobre casos específicos, mas é isso, assim, em linha geral, acho que é isso, Thiago. Não, bacana, Ron. Tem um outro gancho aqui, enquanto você estava falando, que me veio na cabeça, que é a questão, se você para pensar, assim, como ser humano, tá? Como pessoa física, né? O fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário? São pessoas, né, que você comentou, são profissionais que focam nisso o tempo todo. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente o que uma pessoa física qualquer, como eu ou como você, compra um apartamento, faz com que aquele apartamento, ou aquele imóvel, vou deixar aberto, né, aquele imóvel gere renda, certo? E essa renda, certo, então, ele presenteia, né, ou recompensa o comprador, o cotista, né? Então, no final do dia, o fundo imobiliário faz o papel de uma pessoa, né, de um corpo que está fazendo alguma coisa gerar renda, né? Então, assim, em essência, não tem como, né, se você de fato souber o que você está fazendo, o cara que vai lá e compra um apartamento perfeito, que gera renda, não tem como esse cara perder em rendimento pro fundo imobiliário, uma vez que o fundo imobiliário você tem que pagar a taxa de gestor, você tem que pagar a taxa de administrador, você tem um time trabalhando, né? Só que, de fato, aí é que entra a questão do perfil, né? Eu, por exemplo, eu sou engenheiro, não tem nada a ver com fundo, né? E aí é o momento que você precisa entender onde que o seu conhecimento está onde, e aí é como você escolhe onde você vai entrar, né? Você acha que você tem o conhecimento necessário, mínimo, para entrar sozinho no negócio e fazer aquele imóvel gerar renda para você, ótimo. Então, se você acha que, na verdade, eu preciso aceitar um pouco menor rendimento, teoricamente, né, porque eu tenho que pagar as taxas, mas eu tenho um pouco mais de segurança, talvez o caminho seja outro. No final do dia, eu acho que o papo está levando a gente a confirmar que não tem resposta certa e errada, né? Vai muito do que você está buscando, do seu momento de vida, do seu conhecimento, enfim.